e do nosso próximo palestrante. É com alegria que eu convido para palestrar sobre cuidar com coragem e competência ele, o mais legal, o famoso Dr. Mário Sérgio Cortella! Ainda bem que é defesa civil. Se fosse ataque civil, eu estava perdido. Satisfação imensa, tantos homens e mulheres que no nosso estado se dedicam a uma das coisas mais honrosas na vida, que é também participar do cuidado da vida. E por isso me honra imensamente estar aqui no CEPAM, onde já estive em vários momentos, inclusive nesse auditório, e na Universidade de São Paulo, a qual eu eventualmente venho para participação de bancas ou debates, mas nesse convite, né, para que possa aqui fazer uma reflexão sobre cuidar com coragem e competência. Acima de tudo, essa é, de acordo com o pedido do Major Homero, uma reflexão que terá para o teu desespero a duração de 1 hora, né, portanto ela vai até às 15 horas, e aí às 15 horas eu paro. Se você tiver alguma questão, reflexão, ideia, traga à tona, e aí a gente para. Segundo o Major, nós vamos fazer um intervalo pequeno de 15, 20 minutos. Algumas pessoas estão com outro dos meus livros, pediram para eu autografar, e eu, ao final, durante o intervalo de 15, 20 minutos, o farei com alegria. Lá no fundo tem uma mesinha onde eu ficarei e com gosto ali anotarei. É sempre bom imaginar quantas pessoas gostam e utilizam uma parte da sua existência, exatamente como eu dizia, para ajudar a cuidar de existência. Eu contava lá fora para alguns dos companheiros da PM que eu mesmo já fui da Defesa Civil, porque eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, né, e, portanto, há algumas décadas a Defesa Civil era composta, obviamente, também pela Secretaria Municipal de Educação, como ainda o é em várias cidades, especialmente porque, de maneira geral, escolas são o destino, né, geral dos desabrigados em algumas situações de emergência. Eram os bons tempos em que havia enchente em São Paulo. Saudosos tempos em que a gente ficava desesperado, né, por conta de ter muita água. Veja como há uma alteração significativa dos tempos e dos modos, o que significa, né, que a nossa defesa civil, em qualquer estrutura, precisa estar atenta, organizada, estruturada e, acima de tudo, disposta a algo que é lidar com situações que são circunstanciais, emergenciais. É claro que a ideia da Defesa Civil é, acima de tudo, ajudar a cuidar. Cuidar da nossa integridade, cuidar da nossa vitalidade, cuidar da nossa capacidade de não apodrecer nossa existência coletiva, não admitir que a nossa comunidade pereça sem alternativa, e desse ponto de vista é sempre bom supor o quanto que isso exige algo chamado coragem. Algumas pessoas aqui hoje trouxeram um dos meus livros chamado Qual é a Tua Obra? Qual é a Tua Obra? E eu tenho um hábito. A cada um dos meus 23 livros eu sempre escrevo, além do teu nome e do meu, quando o autógrafo é pedido, sempre nele uma virtude. Uma virtude. Para cada um dos livros, é uma virtude diferente. Por exemplo, tem um chamado Vida e Carreira, né? Nele eu escrevo harmonia. Há um outro chamado Não Se Desespere, né? Nele eu escrevo alento. E o livro Qual é a Tua Obra? Ele tem a ver um pouco com a reflexão que eu vou fazer aqui nessa tarde. Nele eu sempre escrevo algo que é coragem. Coragem. Para existir bem, para estar na defesa civil, para participar do cuidado da vida em geral, é preciso coragem. Cuidado. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é leviana. Uma pessoa inteligente é aquela que tem medo e o enfrenta. Uma pessoa que diz que não tem medo fica completamente vulnerável. Por exemplo, eu, Cortella, viajo de avião quase todos os dias. Aliás, embora eu more em São Paulo, acabei de chegar de Brasília. A primeira coisa que eu faço quando eu entro no avião, se o piloto estiver na porta, é perguntar para ele assim: você tem medo de avião?
Se ele falar que tem, eu faço um voo sossegado. Porque se ele tem medo de avião, o que ele faz? Ele toma providência. Ele se prepara, organiza, estrutura, analisa e vai. Se eu falar para ele, se você tem medo de avião, ele diz, você imagina, né? Faço isso há 20 anos. Eu entro em pânico. Eu falo, se tiver uma tempestade, na hora a gente vê o que faz. Não confunda medo com pânico. Medo é estado de alerta, pânico é incapacidade de ação. Medo é estado de alerta, pânico é incapacidade de ação. Por exemplo, nenhum e nenhuma de nós quer alguém na defesa civil que entre em pânico. Em pânico basto eu, que sou o cidadão que está sendo apoiado, ajudado. Eu quero que você tenha medo. Medo do quê? De perder vitalidade, de não conseguir fazer o que tem de fazer. Nesta hora, me lembro, e volto eu ao avião, o especial, né, comandante também da aeronáutica, há muito tempo, Osíris Silva, homem que ajudou a criar o Embraer, um homem nascido em Bauru, né, o grande Osíris Silva, ele tem uma frase que é clássica e verdadeira, ele diz, há dois tipos de passageiros, os que dizem que tem medo de avião e os mentirosos. Quem aqui é pai ou mãe sabe que a fase mais difícil para nós é quando nossos filhos têm 15, 16 anos, que eles acham que eles não têm medo. Você fala assim, filha, toma cuidado. Mãe, pode deixar o seu que eu faço. Às vezes eu fico olhando pensando, eu aos 60 anos não sei o que faço. Como é que alguém aos 15 já sabe? Filho, olha lá, filho, toma cuidado. Pai, nunca aconteceu. Que é um pensamento anticientífico. Nunca aconteceu, não vai acontecer, eu nunca morri. Cautela. Nunca nós imaginaríamos, por exemplo, que nós íamos secar nossas fontes de abastecimento de água. Para nós era uma coisa que a gente não precisava cuidar. Não precisava cuidar, era só... Falta d'água era uma coisa de região pobre da cidade. Ou quando o bombeiro tinha que abrir algum hidrante. E aí não tinha, por falta de controle na cidade. Claro. Você já imaginou? Situações novas, inéditas. Nós temos de nos antecipar, nos preparar em relação a isso. E por isso, volto ao ponto. Insisto na ideia. Coragem não é ausência de medo, é capacidade de enfrentar o medo. Mas medo não é pânico. Hoje de manhã, a nossa seleção de futebol venceu a japonesa por 4-0. Vocês estavam aqui, espero, né? Não viram 4 gols do Neymar, que jogou os 4, certo? Portanto, fez com alegria. Ele está habituado a fazer gol no Japão. Essa mesma seleção é aquela que tomou de 7 da Alemanha. E a Alemanha divulgou anteontem uma das coisas que eu tinha certeza, que é uma virtude. Fazia tempo que um adversário não era tão virtuoso. Quando terminou o jogo Brasil e Alemanha 7-1, eu disse, na Rádio CBN, na qual sou comentarista, eu disse, a Alemanha reintroduziu uma virtude ética no futebol, algo chamado piedade. Piedade. Estou falando sério. Piedade. Piedade não é dó do outro, é respeito à outra pessoa que perdeu. Piedade é o respeito a quem é mais fraco. Por exemplo, eles, vocês notam, lembro do jogo, 5-0, eles meteram o pé no freio. E, aliás, quando fizeram mais 2 gols, quase pediram desculpas. Olha, não deu, estava aberto ali. A gente nem sabia que o goleiro era da 2ª divisão do Canadá, nós achávamos que era um goleiro brasileiro. E ontem saiu a divulgação do que eles conversaram no intervalo. Um dos meus genros é alemão. E ele tinha me dito isso porque ele estava, né, no Mineirão no dia do jogo. Ele é alemão, está no Brasil há 5 anos. E um dos meus filhos é da Sport TV. E ele cobriu o jogo no Mineirão, como repórter. Ele não assina meu sobrenome para não ser perseguido. Assina Pedro Mota. E o Pedro estava lá no gramado. Aliás, ele viu todos os jogos da seleção no gramado. Só ele e o Fred tiveram essa chance, né, de poder olhar tudo ali, né, naquele lugar. E olha que coisa. E o Michael disse, houve uma conversa no intervalo do jogo Alemanha e Brasil, quando já estava 5-0, que eu não posso divulgar. Mas uma hora vai vir à tona. E ontem saiu a divulgação, os alemães decidiram contar. Sobre o que eles falaram no intervalo do jogo. Respeitar o adversário, já estava 5-0, não comemorar gols, não rir, não fazer brincadeira nenhuma.
até acabar o jogo. O nome disso é piedade. É quando você derrota alguém sem humilhá-lo, é quando você vence alguém sem esmagá-lo. Isto é, ser capaz de altivez. Olha só, é preciso coragem para fazer isso. E é claro que quando a gente olha essa questão, você se lembra que o 7-1 da Alemanha tinha sido anunciado no jogo anterior. De que jeito? Quando o nosso time entrou em pânico. Na hora de bater pênalti. Quando o capitão da seleção chora, um homem, tá? Não era um campeonato dentro de leite. Né? Um homem chora e diz, eu não quero bater pênalti. Naquela hora, quem entende de futebol e de gente, falou, acabou. Se aquele que é responsável para comandar entrou em pânico, não faltava mais nada. Isto é, o que nós tivemos ali? O despreparo. Despreparo, diferentemente de uma seleção que ficou 12 anos se organizando, preparando, foi para a Bahia, se integrou no calor. Nós não, nós fizemos nossa concentração em Teresópolis, num lugar frio. A seleção alemã ganhava um jogo no domingo, segunda de manhã estava treinando. Nós não, nós era folga. É outro modo de ser. Claro que eles não são exemplos sempre, mas eles aprenderam em 2002, quando nós ganhamos o Penta, derrotando a Alemanha. E eles decidiram que, a partir dali, eles iam ter coragem de ter que aprender a fazer de outro modo. E repito, coragem não é ausência de medo. Coragem, digo de novo, é a capacidade de enfrentar o medo. Nesse sentido, alguém que atua, por exemplo, na defesa civil, precisa ser alguém que tenha coragem. Coragem de fazer, coragem de aprender, coragem de mudar, coragem de reinventar. Coragem de, por exemplo, passar um dia como hoje, refletindo e pensando para fazer melhor aquilo que precisa ser feito. Coragem não é ausência de medo. Eu, Cortella, moro em São Paulo há 47 anos na capital, mas nasci em Londrina. Eu vivi em Londrina até os 13 anos de idade. Eu sou o que a gente chama de pé vermelho, que é o nome que nós nos damos para quem é daquela região no Paraná. Eu sou VIP, que é vindo do interior do Paraná. Mas eu estou em São Paulo já há bastante tempo. E é interessante porque aquela região na qual eu nasci é uma região que era cheia de pé de café. Como alguns aqui são de regiões que já tiveram café, como Araçatuba, Prudente, etc. Hoje não mais. Hoje é cana e gado, mas especialmente cana para onde der. E é interessante porque quem aqui conhece pé de café sabe que ele é uma planta que tem uma saia embaixo, uma cova que tem muita cobra. E eu me acostumei com cobra desde criança. Tenho medo, obviamente. Enfrento, se precisar. Estava eu na Ilhabela, o ano retrasado. Local onde 90% da Mata Atlântica é preservada. Portanto, uma região cheia de serpente. Quarta-feira de cinzas, eu fui lá pular carnaval, que eu adoro carnaval de rua. E lá tem um carnaval de rua gostoso. Quarta-feira de cinzas, eu saí na cozinha de manhã para fazer café. Quando eu entrei na cozinha, uma cobra na cozinha. Saí correndo? Não. Fui lá e peguei? De jeito nenhum. Matei? Não, não precisava. O que eu fiz? O que faz o caipira. Fixei o olhar nela e fui afastando bem devagarinho. Cobra e sogra, você mantém contato visual. Fui olhando. Afastei, fui até uma gaveta na cozinha. Abri uma gaveta, tirei de dentro um saco de lixo daqueles pretos. Fui até uma distância segura da serpente, abri a boca do saco, a cobra é automática nisso, ela vem e entra. Quando ela entrou, segurei pela boca, fui até a mata e soltei. Matei? Não, não precisava. Segurei por baixo? Jamais. Tenho medo, lógico, mas tem que ter coragem. Insisto na ideia. Um homem ou uma mulher que se dedique precisa ter coragem para aprender, refazer, tem que ter medo de ficar ultrapassado. Medo de não saber fazer direito aquilo que vai fazer. Nesta hora, eu volto a esse polo. Outro dia eu estava em Congonhas para decolar em direção a Uberlândia. E o piloto, na hora que ele foi decolar, ele abortou a decolagem. Abortou, taxiou de novo e parou naquela área de Congonhas que tem oficinas lá no canto. E nós ficamos 1h30 parados ali. E ninguém falava nada. E eles começaram a desmontar a turbina direita do avião, exatamente ao lado onde eu gosto de sentar, que é a poltrona F. E de repente eles vão desmontando a turbina e ninguém fala nada. E sai um mecânico que faz assim, o outro faz assim.
Foi criando aquela contração esfincteriana, ficou todo mundo olhando. Depois de 1h30 eles fecharam a turbina e ele começou a taxiar de novo para decolar. Na hora que ele foi decolar, ele fez uma coisa inteligente. Ele, em vez de fazer o discurso dele dentro da cabine, o piloto saiu da cabine e veio até o corredor. Porque o líder, na hora da crise, põe a cara, ele não manda recado. O responsável, na hora da encrenca, ele aparece, ele não manda outro falar. E ele veio até o corredor. Aqui nos acalmou um pouco. Aí ele pegou o microfone e disse: bom dia, vocês imaginam, eu sou comandante da aeronave, peço desculpas, tivemos 90 minutos de atraso, não há como recuperar isso no nosso trajeto, mas pedi autorização para a torre, para alguns desvios para minimizar, né, esse atraso, mas foi para nossa segurança. É necessário lembrar, existe um dispositivo no painel que acende na possibilidade de neve na turbina. Nós estamos indo para Uberlândia. A chance de neve na turbina é de 0,001. Mas não é de 0,000. E a luz acendeu. E eu resolvi mandar checar. Era apenas um problema num relé de conexão com a turbina direita. Está tudo em ordem, agora vamos decolar tranquilos. E eu queria, para vocês ficarem sossegados, lembrar o seguinte. Eu sou piloto há 25 anos, entendo de aviação, tenho 3 filhas maravilhosas. Se esse avião tivesse algum problema, a primeira pessoa que não ia estar aqui dentro agora era eu. Pronto. Deu aquele relaxamento esfincteriano coletivo, ele decolou. O que ele falou para nós? Que ele também tinha medo. Mas que ele tinha coragem. Por isso, cautela. Muita gente que atua na atividade de proteção, de cuidado, acha que coragem é ausência de medo. Eu, Cortella, sou professor há 40 anos. Será que eu já sei dar aula? Até certo ponto. Eu tenho medo de ficar ultrapassado. Medo da minha fala não alcançar as novas gerações, medo de perder conexão com o presente. Eu acabei de lançar um livro pela editora Vozes, que trouxeram para autografar hoje, que comemora meus 40 anos de docência. São 40 pensatas pedagógicas. Chama-se Nós e a Escola, Agonias e Alegrias. E ali eu levanto, inclusive, algumas coisas sobre essa questão de nós estarmos num mundo em que é necessário ter coragem para mudar, inclusive. Einstein, vocês sabem, um especial alemão que fez carreira na física nos Estados Unidos, Einstein tem uma frase que serve para você e para mim. Einstein dizia: tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Será que eu já sei dar aula? Até certo ponto. Por exemplo, eu preciso ter coragem para enfrentar minhas incompetências. O aluno que entrou esse ano na Universidade de São Paulo, que entrou na PUC São Paulo, onde eu dou aula há 37 anos, que entrou na Federal do ABC, que entrou na Unifesp, o aluno que entrou esse ano na universidade nasceu em 1996. Pra vocês terem uma ideia, esse aluno que está agora na faculdade, para o qual eu dou aula, não conheceu os Mamonas Assassinas. Aquele grupo que tanto encantou os nossos domingos, aquelas músicas altamente espiritualizadas, aquele fervor religioso. Vocês não conheceram? Já imaginou? Nós estávamos agora há pouco lá fora conversando sobre Guarulhos, Vila Galvão, Jova Rural. Alguns aqui se lembram, o avião que eles estavam caiu exatamente naquela região, ali na região de Atibaia, porque o piloto fez uma manobra equivocada em relação à direção de onde ia. Ninguém sobreviveu? Pois bem, sabe quando isso aconteceu? No dia 2 de março de 1996, isto é, esse ano fez 18 anos. Fez 18 anos da morte dos Mamonas Assassinas. Ninguém com menos de 20 anos tem memória dos Mamonas. Outro dia em sala de aula eu falei: por que os Mamonas Assassinos? Ele fala: Mamonas o quê, professor? Eles não sabem nem o que é mamona. Isso é sério. Vários de nós aqui fizemos guerra de mamona quando crianças, etc. Mamona assassina parece nome de vírus. E eu falei: Mamona assassina, vocês não conhecem? Eu falei: não, na faculdade. Eu falei: vocês nunca viram? Não. Ele falou: o que eles fazem? Eu falei: eles faziam, eles morreram. Morreram? Eu falei: é. Eles cantavam. Eles: vocês nunca viram? Não. Eu falei: aqueles da Brasília Amarela. Brasília?
Fé Brasília, vocês nunca viram aquele carro com 2 carburadores? Carburador? Vocês estão rindo? Teve prova de Fórmula 1 anteontem. Há 30 anos, nesse auditório do CEPAM, se eu perguntasse, há 30 anos, quem assistiu a corrida domingo, a quase totalidade levantaria a mão. Há 20 anos, metade levantaria a mão. Se eu perguntar agora, não tem 5 que assistiram a corrida. Aliás, sabe por quê? Porque é um esporte que nós não temos tradição. Se você está louco, Cortella, como não temos tradição, nós temos 2 tricampeões do mundo e um bicampeão. Mas isso faz décadas. A última vez que o Brasil ganhou o campeonato de Fórmula 1, agora, este ano, está fazendo 23 anos. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1 foi Ayrton Senna, em 1991. Quando nós ganhamos esse campeonato a última vez, o presidente do Brasil era o Collor. A União Soviética ainda existia. Eu, Cortella, era da Defesa Civil em São Paulo, na capital. E a inflação no Brasil era de 4.000% ao ano. Você ia comprar uma coisa de manhã, à tarde ela tinha outro preço. Você ia ao supermercado, você tinha que correr na frente do rapaz que remarcava. Porque se você tivesse pouco fôlego, você pagava 15% a mais ao virar um corredor do mercado. Claro, o mundo mudou. Mudou a estrutura, mudou a condição. Nosso país está fazendo a 7ª eleição seguida, livre, coisa inédita na nossa história. 7 vezes, nunca aconteceu em 514 anos de história. Nós tivemos 3 eleições em sequência no interregno entre a Segunda Guerra e o movimento militar empresarial de 64. Já pensou? Mas, agora são 7. E há um mês, 2 mulheres estavam disputando a presidência. Quem diria? Num mundo em que há 20 anos, se você quisesse fazer um crediário, se você fosse mulher mesmo que trabalhasse, por lei ainda precisava de autorização do marido. E se você quisesse comprar uma geladeira no Mapping. Aliás, lugar apavorante para o bombeiro. Quem aqui sabe, porque aquilo é uma armadilha. Aquilo é uma armadilha. Quem frequentou o Mapping, quando mais jovem, você entrava por aqui, virava por lá, era tudo travado, não tinha rota de fuga, não tinha nada. Já pensou? Era algo, eu nunca imaginei, fiquei imaginando porque nunca aconteceu nada que fosse horroroso de vez. No Rio aconteceu, né, em outras das grandes lojas, mas São Paulo foi mera sorte, mas não dá para confiar na sorte, tem que ter competência. Nessa hora, volta a um polo. Será que eu já sei dar aula até certo ponto? Eu, Cortella, preciso lembrar uma coisa, mudou meu aluno, mudou a estrutura. Eu preciso ter coragem, olha a palavra que eu vou usar agora, eu preciso ter coragem para ser humilde. Eu preciso ter coragem para ser humilde, isto é, apesar de eu ser um professor titular de universidade, apesar de eu ser doutor em educação, apesar de eu ter sido aluno no doutorado do Major Homero, que está sentado aqui, apesar de eu ser alguém que é conhecido e que a tenente me anunciou aqui, né, com um homem famoso. Não confunda famoso com importante. Tem muita gente que é famosa e não é importante. E tem muita gente que é importante e não tem a menor fama. Há muita gente que é famosa e não é importante. E tem muita gente que é absolutamente importante e não tem fama nenhuma. Nessa hora que nós estamos aqui, tem uma auxiliar de enfermagem aqui no HU, tirando escaras de alguém que está em coma há 3 meses, que nem sabe que está sendo cuidado. Essa pessoa é absolutamente importante, mas não tem fama nenhuma. Hoje, nessa cidade e nosso estado, dezenas de homens e mulheres acordaram às 3 da manhã, pegaram moto, carro, ônibus, trem e foram trabalhar no SAMU, passar o dia inteiro tirando gente de dentro de ferragem. Isso para ganhar um salário depois, que é muito diminuto perto da importância que carrega. Mas não faz isso pelo salário. Fazem porque acham que não pode não fazer. E essas pessoas são absolutamente importantes, não são famosas. Famoso eu sou. Sábado, sexta-feira, eu estava na Fátima Bernardes, lá no encontro. Aqui você não deve ter assistido, que você estava trabalhando naquele horário, né? Ó, estava cheio de gente famosa. Estava eu, estava
Luísa Posse, a cantora, estava Juliana Paz, a atriz, etc. Isso é fama. A fama, ó, a importância fica. Desse ponto de vista, é necessário lembrar algo que é decisivo. Precisa ter coragem para ser humilde. E humilde não é aquele que é subserviente. Há uma diferença entre humildade e subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, aquela que se humilha, aquela que se diminui. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro. Humildade não é subserviência. Eu trabalhei 17 anos com um estupendo pernambucano, um homem magnífico chamado Paulo Freire. Paulo Freire, inclusive, foi meu orientador de doutorado. Paulo Freire, talvez não saibam, é o brasileiro com o maior número de títulos de doutorado honoris causa de toda a história do Brasil. O Brasil tem 514 anos e o brasileiro mais honrado na história é um professor, Paulo Freire, que quando morreu em 1997 já houvera recebido 36 títulos de doutorado por Harvard, Princeton, Cambridge, Oxford, Bolonha, Paris 4, ainda recebeu mais 5 pós-mortem. Brasileiro mais honrado na história. Você já imaginou? Paulo Freire sozinho tem mais títulos de doutorado honoris causa que os 2 brasileiros que vêm depois dele juntos. E olha que quem vem depois de Paulo Freire é muito bom. E Paulo Freire era advogado. Muita gente acha que Paulo Freire era pedagogo. Ele não era, ele era advogado. O que significa que alguns advogados ainda têm salvação. Já imaginou? Parênteses. Uma das minhas filhas é advogada criminalista. Aliás, é ela que faz o prefácio do livro Qual é a Tua Obra? Que é um livro sobre gestão, liderança e ética. Na minha casa são sempre meus filhos que fazem os prefácios dos meus livros. Não quero ninguém que fale mal de mim, e eles fazem. E a Ana Carolina, como a gente chama Carol, que mora em Floripa com o marido, minha neta, é ela que faz o prefácio desse livro. Aliás, ela conta uma coisa nesse livro que ajuda demais quem é da Defesa Civil. Ela conta uma história dela como advogada, que é criminalista. Hoje ela tem 34 anos, mas quando ela tinha 27, um dia ela estava em Brasília, na porta da sala de audiência de ministros do STJ, para fazer a primeira sustentação oral da vida dela junto a um tribunal superior. Vocês imaginem, 27 anos de idade, para entrar para falar com ministros do STJ, a perna dela não parava no lugar. Ela tremia. Aí ela me ligou. Ligou e falou assim: pai, pelo amor de Deus, eu vou entrar agora para falar com ministros do STJ, eu só tenho 27 anos, pai. Por favor, me ajuda. Eu estou tremendo. Como é que eu faço para ser segura como você? Eu falei: espere 30 anos. Tem uma coisa na vida que é absolutamente importante para ser competente: paciência. Paciência não é lerdeza. Lerdeza é sinal de incompetência. Paciência é sinal de inteligência. Quem aqui é da roça como eu, sabe algo que é decisivo. A agricultura é a arte da paciência. A agricultura é a arte da paciência. A borboleta não pode sair do casulo antes da hora. Parênteses, tem pais e mães que estão deixando os filhos borboletearem antes do casulo estar completo. E isso depois redunda em desastres. Claro. Quem aqui é do interior sabe. Não dá para colher uma fruta antes que ela esteja pronta. A arte da paciência. Paciência não é lerdeza. Quando eu era secretário de Educação na capital, eu tinha um critério para nomear alguém para trabalhar comigo. Eu, além de entrevistá-lo, ver o currículo, a indicação, eu tinha uma prova final. Na época, a Secretaria Municipal ficava na Paulista. No corredor em que ficava meu gabinete, lá no fundo tinha uma cozinha. Uma cozinha. E eu, antes de nomear a pessoa, fazia um teste final. Eu a levava até a cozinha, que servia para a gente preparar lanche, essas coisas, e ensinava o candidato a fazer polenta. Se ele aprendesse a fazer polenta, eu nomeava. Porque para ser alguém que ajuda, que cuida, precisa 3 virtudes, que é aquelas que tem quem sabe fazer polenta: paciência, persistência e resistência.
Paciência. Paciência não é lerdeza. Tanto que se você mexer devagar ou for baile em pelota ou queima no fundo. Persistência, porque depois de um tempo mexendo parece que não vai dar liga. E resistência, porque depois de 1 minuto fazendo esse gesto, o braço dói que só. E resistência é uma coisa que você treina antes e não na hora. Resistência, repito, é uma coisa que você treina antes e não na hora. Por exemplo, eu, Cortella, embora eu seja obeso, eu não sou sedentário. Todos os dias eu ando 1 hora, sem exceção. Hoje, antes de decolar de Brasília, eu fiquei 1 hora andando no aeroporto, como é plano. Várias vezes a segurança me para. Né? Porque eu fico para lá e para cá durante 1 hora. O cara veio e falou, o senhor está com algum problema? Eu falei, sim, peso. Certo? Aí... E é interessante porque resistência é uma coisa que você treina antes. E eu vi uma coisa, quem aqui é da Polícia Militar talvez entenda disso melhor do que eu, claro. Na região que eu moro, em São Paulo, que é Higienópolis, eu moro na Praça de Buenos Aires. Agora, o pessoal, eu acho que é do 7º, não sei qual é a localização, isso aí os militares sabem. Não, o 7º eu sei que é, mas o que eu vou dizer? Agora tem um grupo de IPMs que corre na praça com uma camiseta escrito Força Tática. Certo? Eu não sei se ela é localizada em batalhão, essa é uma decisão de quem é militar que pode me explicar depois. Certo? Mas eles correm, não é? Ele corre de camiseta, calção, etc., porque está treinando resistência. E é claro, como ele está armado, isso dá uma segurança imensa, não só às pessoas, como dá uma outra segurança. Ver a polícia militar treinando, correndo na praça. Claro, olha só, você já imaginou a capacidade de saber que precisa ter resistência que se treina antes? Por isso, quando a Carol disse assim, pai, como é que eu faço? Eu falei, espere 30 anos. Paciência. Paciência para aprender, para mexer. Por exemplo, defesa civil é algo que exige paciência. Eu estava, terça-feira retrasada, em Joinville, que tem o melhor bombeiro comunitário do Brasil. Há uma tradição em alguns estados do Sul, e eu sou sulista, que o bombeiro na cidade ele é voluntário. Ele não é um bombeiro ligado à área militar, embora haja PMs também nos bombeiros. Mas a maior parte deles, especialmente em Joinville, é um bombeiro comunitário e voluntário, em que, olha só, todo cidadão, do prefeito ao médico, ao padre, à professora, presta serviço 12 horas por semana. Fica no plantão, atende, se prepara, treina, etc. É um modelo que não pode ser colocado só desse modo, mas ele exige a capacidade de paciência para construir esse processo. Para fazer defesa civil sólida, competente, precisa paciência. A população não entende ainda. É difícil o servidor que adere. Há muitos servidores municipais, eu sei por experiência própria, que iam para a defesa civil porque não tinham outro lugar para ficar. Às vezes era a área médica que destinava a pessoa para aquela atividade. Como ele não podia ficar em sala de aula, onde ia para a defesa civil. Isso é alguém que já tinha problema para lidar com criança, ia lidar com sinistro. Aí sim que a gente redundava mais ainda essa questão. Isto é, demora, não sei como é hoje a estrutura no cotidiano, mas demora um pouco, tem que ter paciência em relação a essas questões. Olha só, além de coragem e paciência, precisa, digo de novo, humildade para desenvolver a competência. Olha que coisa interessante. Paulo Freire, brasileiro mais honrado com títulos de doutorado, mais do que os dois que vêm depois dele, hein? E os dois que vêm depois de Paulo Freire são muito bons, porque o brasileiro mais honrado depois de Paulo Freire é o mineiro, que já faleceu, lá de Montes Claros, Darcy Ribeiro, antropólogo, professor, político, morreu quando era senador da República, um homem especial. Aliás, Darcy Ribeiro passou a vida lutando para cuidar das pessoas. Eu tenho uma admiração imensa por ele. Ele, inclusive, passou a vida lutando por um país melhor, uma sociedade mais feliz, uma nação indígena livre. E ele tem uma frase que sempre me assusta, porque ela é muito verdadeira. Darcy Ribeiro, que aliás era um perigo, porque ele era muito sedutor. Quando você estava com ele, tua mulher estava junto, precisa tomar cuidado. Porque ele era muito sedutor, muito. Aliás, ele conseguiu um milagre, que foi morrer cercado por 7 das pessoas com quem ele tinha vivido na vida. Um homem especial, Darcy Ribeiro, tem uma frase fortíssima. Ele dizia, fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu. Olha que frase funda. Fracassei em tudo que tentei, mas meus fracassos são minhas vitórias. Detestaria estar no lugar de quem me venceu.
E Darcy Ribeiro é o segundo brasileiro mais honrado. O terceiro é professor dessa nossa universidade. Um carioca que fez carreira em São Paulo na sociologia e na política, o professor Fernando Henrique Cardoso. E o professor Paulo Freire, sozinho, está na frente. Paulo Freire é um homem absolutamente humilde, jamais subserviente. Mas humilde, sim. Tão humilde que chamava Paulo. Não sei se sabe, acho que sim. Paulus, em latim, significa pequeno. A expressão Paulus, em latim, significa pequeno. Essa é a razão da nossa cidade ter esse nome, porque foi fundada no dia 25 de janeiro, dia que, na crença dos cristãos, o judeu Saul, que alguns chamam de Saulo, mudou o nome dele, a força para Paulo, para aprender a ser humilde. Pois bem, olha aqui na minha mão, se você puder. Parênteses. Por que eu disse olha aqui na minha mão, se você puder? Porque cada vez mais no nosso dia a dia, nós temos entre nós pessoas que não enxergam com os olhos, que enxergam com os ouvidos ou com os dedos. Cada vez mais nós temos pessoas que, quando eram segregadas, passaram agora a fazer parte do nosso dia a dia. E nela a gente tem que pensar na aula, no teatro, no prédio, no local de trabalho. Porque ela é diferente, mas ser diferente não significa ser desigual. Parênteses dentro do parênteses. Eu, durante um tempo, dei aula na Suécia, ano sim, ano não, sempre em fevereiro. Que, aliás, é um mês ótimo para dar aula na Suécia, porque é menos 15 de temperatura. Primeiro final de semana que eu saí de Sigtuna, onde eu estava, e fui até Estocolmo, de metrô, e eu achei uma coisa tão estranha. Por onde eu andava tinha gente com andador, cadeirante, cego com bengala. Eu falei, nossa, como tem gente com alguma deficiência aqui na Suécia? Eu falei, deve ser por conta até da Segunda Guerra, que passou também aqui. Na segunda-feira eu cheguei na universidade e fui comparar com o Brasil. Pois bem, na Suécia tem 20% a menos de pessoas com alguma deficiência. Qual é a diferença lá em relação aqui? Lá eles saem. Ele sai. Não é que tinha mais, é que eu encontrava na rua, na biblioteca, no restaurante, no ônibus. Aqui, até pouco tempo, eles não saíam. Se ele não saía, ficava dentro de casa, ele não encontrava com ele. Não sabia que precisava de calçada para ele, que precisava de um local para ele colocar a cadeira, que precisava de uma sinalização que servisse para quem não enxerga com os olhos. Já imaginou? De repente, nós começamos a ter uma encrenca que a gente não tinha antes. Tem que pôr criança com alguma deficiência dentro da escola. E aí nós damos salto dessa altura, porque nós não sabemos fazer ainda. Antes a gente não aprendeu a fazer, porque não precisava fazer. Ele não vinha. Ficava lá na instituição privada que cuidava. Agora que tem que trazer, e precisa, nós temos dificuldade de lidar com isso, porque não está habituado. E por isso que eu disse, olha aqui na minha mão, se você puder. Aliás, eu, Cortella, nunca tinha feito palestra só para cego. Eu até conto isso num livro meu, que é o que a Vida Me Ensinou, que é um livro da editora Saraiva. Eu fui fazer um dia uma palestra só para cegos na Sociedade de Amigos da Biblioteca Braille, que tem em São Paulo, aqui no Centro Cultural Vergueiro. Centro Cultural São Paulo, né, na Rua Vergueiro. Entrei para fazer a palestra, 400 cegos no auditório. Primeira encrenca. Eu fiquei inseguro, porque ninguém olhava para mim enquanto eu falava. E a gente da aula habituado a fazer isso que eu estou fazendo agora. Segundo, ninguém olhava para mim. Metade estava com a cabeça virada para cá, outra metade para cá. Claro, estavam virados para a caixa de som. No meio da palestra eu comecei a fazer bobagem. Uma hora eu falei assim, vejam bem. Vício nosso de linguagem. Habituado a um modo, esquecemos que há outros modos de fazer. Mas uma hora eu fiz uma bobagem imensa mesmo. Eu falei, gente, lembra daquela cena do filme ET, do voo das bicicletas? Aí um cego na frente falou assim, professor, a gente não viu o filme, a gente é cego. Aí é que eu fiz a bobagem mesmo. Eu falei, você me desculpe. Ele falou, professor, não peça desculpas, descreva a cena. A gente é cego, a gente não é tonto. Certo? Atenção, ele não estava me ofendendo, estava me ensinando. Em vez de ter pena de mim, essa era a frase dele, em vez de ter pena de mim, aprenda a fazer de uma maneira que eu também possa ser acolhido. Não fique com pena de mim, aprenda a cuidar de mim. Em vez de ter piedade no mau sentido. Olha só, por isso, olha aqui na minha mão se você puder. Paulo Freire era um homem tão grande que ele sabia que era pequeno para poder crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande. A única maneira dela crescer é se ela baixar outra pessoa.
Digo de novo, gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande e a única maneira dela crescer é se ela diminuir outra pessoa. A defesa civil é um lugar para gente que, se sabendo pequena, quer crescer. E precisa coragem para saber ser pequeno. É fácil, de maneira geral, o covarde acha que já está pronto, que já é grande o suficiente. Quase sempre, aquele que acha que já está pronto despreza quem não é como ele. Quando eu penso em defesa civil, isso já há algumas décadas, eu me lembro de uma frase dos romanos, muito forte, que serve para a ideia de você poder cuidar, ajudar a proteger. Os romanos diziam, olha aqui para mim se você puder, os romanos diziam, um homem só deve olhar outro homem de cima para baixo quando for para ajudá-lo a se levantar. Um homem só deve olhar outro homem de cima para baixo quando for para ajudá-lo a ficar na mesma altura. Por isso, precisa coragem para desenvolver a competência. Precisa coragem para ser humilde. Precisa coragem para ter paciência. Porque a coragem é, acima de tudo, aquilo que permite que nós sejamos capazes de enfrentar nossos medos. O medo de ficar ultrapassado, o medo de não ser competente, o medo, acima de tudo, de deixar o celular tocar na palestra. Olha só. Vocês já pensaram? Você sabe que outro dia eu estava fazendo uma palestra, quem aqui é de Presidente Epitácio conhece, numa penitenciária de Presidente Epitácio, e pedi para os presos desligar os celulares, todos desligaram. Certo? Quem diria que a gente precisa de coragem para uma série de coisas? E por isso agora, quando você ainda tem 15 minutos de desespero, às 14h45, eu queria falar mais 5 minutos para amarrar, e a gente abre 10 minutos de questões. Às vezes você tem uma palavra, uma dúvida, eu vi que vocês estão com microfones aí, às vezes tem algum comentário, mas nesses 5 minutos, para a gente ter ao menos 10. E como eu disse, às 15 horas, se alguém tiver algum livro meu lá no fundo, estarei, e nele escreverei com alegria. Eu quero lembrar uma coisa decisiva. Cuidar com coragem e competência. Isso exige humildade. Humildade, por exemplo, para saber que nós precisamos aprender juntas e juntos. E aprendemos melhor desse jeito. Guimarães Rosa, grande médico, escritor mineiro, um homem especial. Um homem que um dia registrou lá na sua obra Grande Sertão Veredas, uma frase que os caipiras dizem. Quem aqui for caipira, já ouviu essa frase várias vezes. E hoje, quando eu vejo esse auditório aqui no CEPAM, lotado de homens e mulheres, eu me lembrei um pouco dessa frase do Guimarães, quando o Guimarães dizia, olha só, é junto dos bons que você fica melhor. É junto dos bons que você fica melhor. Não adianta ser bom sozinho é só bom. Para ficar melhor, tem que se juntar com outros bons. E é muito bom saber que a gente quer ficar melhor. E melhor no quê? Melhor no que nos ajuda a cuidar, melhor naquilo que nos ajuda a crescer, melhor na relevância daquilo que a gente faz. Mas muita coisa há para ser feita. Com paciência, com alento. Eu tenho um livro chamado Não Se Desespere, que não é para palmeirense, mas serve, né? Que é um livro que trata exatamente da percepção da esperança. Mas, como dizia o professor Paulo Freire, tem de ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Quero terminar nesse tempo teu ainda de desespero aí, 10 minutos. Às vezes você tem uma ideia, uma questão, uma dúvida, um ódio, um trauma. Queria trazer isso aqui à tona, lembrando que para aquele que para mim tem de ser um grande inspirador da defesa civil, que é um grande italiano do século VI, chamado Bento de Núrcia. Bento de Núrcia, ou Benedetto de Núrcia. Bento de Núrcia é um italiano que os católicos, ortodoxos e anglicanos chamam de São Bento. São Bento. Ele fundou uma ordem religiosa, a ordem beneditina. Tem em São Paulo um mosteiro magnífico. O do Rio de Janeiro
é de 1590, é mais bonita ainda, mas é estupenda essa ordem. E ela inspirou as grandes ordens religiosas, entre elas a dos franciscanos. Não é casual que esse atual Papa adotou o nome Francisco, de modo a compreender um pouco o lema franciscano, que era cuidar. São Francisco, como ele é chamado por alguns no cristianismo, acredita, ele e seus seguidores, que um dia Deus o chamou e disse: cuida da minha igreja. Literalmente, ele passou a reformá-la. Era uma igreja que estava caindo, próxima à casa dele, desabando, e ele passou a cuidar. E essa frase, cuida da minha igreja, foi ouvida agora por esse atual Papa, um estupendo jesuíta, muito bem formado. A igreja não demorou séculos para ter um Papa jesuíta, nunca teve, esse é o primeiro. Na hora que chegou, já começou mexendo. E mexendo bem. Num país em que até há pouco nós tínhamos num debate sobre o presidente da República, alguns falando idiotices em relação à vida, e a igreja vem e coloca outro debate, coisa interessante. Você e eu não precisamos ser católicos ou religiosos, mas é uma conversa boa. Pois bem, Bento de Núrcia, São Bento, fundou uma ordem religiosa chamada Beneditina. Essa ordem tem um lema, que aliás poderia ser sim o lema da Defesa Civil. O lema da ordem beneditina é ora e labora, isto é, reza e trabalha. Reza e trabalha. Só trabalhar sem rezar perde reverência. E só rezar sem trabalhar não acontece nada. Mas São Bento criou algo que aqui que eu queria ir amarrando, que é decisivo. São Bento criou uma regra de funcionamento da ordem beneditina. Essa regra diz o que o monge pode e não pode fazer, deve ou não deve fazer. Essa regra tem um princípio que está lá naquela que eu mais gosto, e eu quero sugerir, Major, que dentro do nosso estado se medite um pouco sobre isso um dia. Bento de Núrcia criou uma regra, que é a regra de número 34, que tinha que estar no alto de toda a família, toda a escola, em toda a defesa civil de qualquer lugar. A regra 34 de São Bento, o monge que é desobedecer é mandado embora da ordem. A regra 34 de São Bento diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido debater, não é proibido discordar, não é proibido discutir. É proibido resmungar. Sabe gente que só resmunga em vez de agir? Gente que passa o tempo todo amaldiçoando a escuridão em vez de acender vela. Aliás, a frase predileta do resmungão, sabe qual é? Que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. É proibido resmungar. Insisto, não é proibido debater, discutir e discordar, mas resmungar sim. Aliás, todo resmungão, sem exceção, é vagabundo. E todo vagabundo, para não precisar fazer nada, prefere acreditar que nada pode ser feito. Todo vagabundo, repito, para não precisar fazer nada, prefere acreditar que nada pode ser feito. Por isso, todo vagabundo ou toda vagabunda é pessimista. Porque aí ele não precisa se mexer. Quando você acha que nada faz funcionar, você pode ficar onde você está quieto no teu canto. Aliás, a única coisa que o vagabundo faz, ou a vagabunda, sabe qual é? É sentar e esperar dar errado. Aí você fala assim, mas não está dando errado. Ele fala, espera que você vai ver. O otimista tem uma encrenca. Ele tem que levantar, ir atrás, se juntar, aprender, se arrepender, chorar, querer largar isso, pensar, por que eu fui entrar nesse negócio de defesa civil? Voltar para trás, por que eu fui ser bombeiro? Por que eu não fui trabalhar dentro do QG, quieto, atrás de um computador? O otimista não é ingênuo. O otimista é alguém que não se acovarda. O otimista é alguém que sabe que é difícil, mas não é impossível. O otimista é alguém que sabe que alguma coisa pode ser feita. E essa que pode ser feita, deve ser feita. E se deve ser feita, é possível fazê-la. E se é possível fazê-la, a gente se prepara para fazê-la bem, com competência. Isso exige coragem para não ser vagabundo. Porque o vagabundo, o grande lema dele na vida, sabe qual é? Zeca Pagodinho.
que é uma delícia para o lazer, é bom para um churrasco, é gostoso dançar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas o bom, aquele que quer buscar, se inspira num grande paraibano que viveu no Rio, hoje mora em São Paulo, que foi da Força Aérea Brasileira, Geraldo Vandré. Quando ele cantava, e você lembra, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aliás, esse é o princípio básico que leva uma parte da Defesa Civil do Estado de São Paulo a passar o dia aqui hoje. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Afinal de contas, como diz o bombeiro, e eu até coloquei isso em 2 livros já, nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. Antes que ele venha, a gente precisa estar com coragem, competência, humildade e paciência preparado. Por isso, Milor Fernandes, grande carioca nascido no México, que infelizmente morreu em março de 2012, Milor dizia: se você não tem dúvidas é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas é porque está mal informado. Por isso pergunto eu numa sala de homens e mulheres inteligentes: alguma dúvida? A palavra está aberta. O chefe está olhando. E você não vai sair daqui antes das 3 e pouquinho. Palavra aberta, microfone aqui com os colegas. Às vezes você não tem uma pergunta, é um comentário, uma reflexão, uma curiosidade. E não adianta, porque se não tiver, eu vou ficar andando aqui até criar constrangimento. Eu estou habituado a fazer isso, eu sou professor, minha atividade cotidiana é torturar pessoas. Por isso, ou você tem uma pergunta, eu vou ficar andando para lá e para cá. Ou, o que é pior, vou aí e te entrevisto. Eu faço isso na TV Cultura, né? Portanto, estou habituado a fazê-la. Dou-lhe uma, senão vou aí. O microfone está ali, ó lá, pronto, ó, nada como um colega professor que rapidamente salta com o microfone na mão. E aí, professor, como você é chamado? Meu nome é Eric. Você é professor? Sou de Sociologia. Viu como é que a gente sabe? É porque eu tinha conversado antes com o Eric, é por isso. E aí, Eric? Bom, eu acredito que, assim como na educação, né, os colegas da Defesa Civil também têm que lidar com a coragem, assim como o senhor falou muito bem. Mas agora eu queria que o senhor refletisse no sentido da coragem para assumir que é incompetente, a coragem para assumir que não nasceu para aquilo, que escolheu a coisa errada, porque a gente vê muito na educação, né? E o senhor colocou a ideia do resmungão, que é aquele que se ausenta da responsabilidade para ficar acomodado e tal. Isso chove, né, na escola. Então, e dá vontade da gente falar às vezes, né? Pô, assume que você nasceu para coisa e sai fora. É claro que aí vem toda aquela coisa, mas eu já estou para me aposentar, fazem só 3 anos, né? Faz só 3 anos para chegar na aposentadoria e tal, isso segura a pessoa muitas vezes. Enfim, é mais a reflexão nesse sentido. Sem dúvida. Precisa coragem para sair da onde não deve estar. Precisa coragem para sair, às vezes, de uma corporação, sair de um casamento, sair de uma igreja, sair de uma escola. Por exemplo, você é professor de rede pública ali na região oeste, né, da capital. Você sabe o quanto que tem colega nosso da área de escola pública que despreza a escola pública. Ele é professor de escola pública, recebe o salário dele vindo do dinheiro da população e despreza a escola pública. Aliás, ele ameaça o filho dele com a escola pública. Você não está estudando, você vai ver, vou te pôr numa escola pública. Você vai ter que conviver com aquela ralé. Esse devia ser decente, Eric, para ir embora. Porque é nojento receber o dinheiro da população e desprezar a fonte desse dinheiro. É nojento. Isso vale para professor, para militar, para funcionário público de qualquer estrutura. É nojento você receber o teu rendimento de uma população. Você pode até ganhar pouco, mas ela paga muito em termos de tributo. Pode ser pouco o que você recebe, mas o que ela remunera é muito. E a pessoa desprezar. Por isso, tem que ter coragem, ou vou usar uma palavra que você não usou, mas eu vou usar. Tem que ser decente. Tem que ter vergonha na cara. Eu lancei um livro agora esse semestre com o Clóvis de Barros Filho, chamado Ética e Vergonha na Cara. Hoje, quando trouxeram para autografar, eu escrevo nele, além do teu nome e do meu, decência. De fato, tem que ter coragem mesmo para saber, na hora que sai,
de onde não deveria nem ter ficado. Mas se ficou, vai embora. Aprenda com Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho nenhuma crença reencarnacionista, mas Chico Xavier, de acordo com os espíritas, disse uma frase altamente inteligente sobre isso. Segundo os espíritos, um dia ele disse: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Olha só, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Daí, Eric, é isso mesmo. Não está no lugar. Tenha vergonha na cara. Sai fora. Vá fazer outra coisa. Vá fazer alguma coisa que não faz nada. Vai ser filósofo. E aí? Palavra aberta, embora já sejam 3 horas, ainda cabe. Às vezes você tem uma questão, vamos levantá-la. Não vai ter o intervalo. Olha lá, outro. Só para me organizar aqui, afora o que vai falar agora, que vai dizer o nome, mais alguém? Pois bem, depois que ele falar, se você quiser falar alguma coisa e não der, porque a gente vai fechar por causa da sequência das atividades, como eu estarei lá no fundo autografando, se você quiser conversar alguma coisa, a gente conversa. Pois não, como é que você é chamado? José. José. Professor José, sou professor mediador, Escola Estadual, Carapicuíba, São Paulo. Eu usei para tomar conta desse cargo, ou para ser nomeado esse cargo, um exemplo que o senhor citou, que admirava aquele que te questionava, aquele que lia a sua obra e fazia um comentário negativo, que ele era aquele que te dava um parâmetro para o seu trabalho. Então, eu citei isso para a minha diretora e ela me nomeou professor mediador da escola que eu trabalho hoje. Que ótimo, fico feliz. O que o José está lembrando é algo que eu digo sempre. Atenção no que eu vou dizer. Preste atenção em quem não concorda com você. Às vezes, quem não concorda com você te ajuda demais. Um adversário fraco te enfraquece. Um concorrente bom te emborrece. Uma oposição frágil fragiliza um governo. Um governo é tão melhor quanto a oposição for melhor. Quando eu era governo na cidade de São Paulo, havia uma oposição muito bem feita. E havia um vereador, que hoje é deputado federal, que é meu amigo, inclusive, e que infernizava a minha vida. Ele era da oposição. Ele presidia a Comissão de Educação da Câmara Municipal. E ele toda semana me chamava para depor na Câmara, e o executivo tem de ir. Ele infernizou a minha vida, mas ele me ajudou demais. Porque ele me fez fazer melhor o que eu estava fazendo. Porque ele me alertava, inclusive, para aquilo que era equivocado. Nem sempre ele estava certo, nem sempre ele estava errado. Aliás, ele me perturbava. Um dia eu perdi a paciência com ele na Câmara Municipal. Na época até, né, o major que cuidava, né, da assistência militar veio lá ver o que era. É porque eu levantei e disse bem alto para ele: vereador, meu sonho é dar o nome do senhor para uma escola municipal. Ele falou: mas não pode dar nome de gente viva. Eu falei: então. Certo. Claro, né? Você imagine. Por isso, preste atenção em quem discorda de você. Ele te ajuda bastante. Claro que você não pode conviver com alguém que só discorde, mas alguém que só concorda te deixa o tempo todo prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Quero terminar agradecendo imensamente esse convite. Estarei lá agora ao fundo, no final, ao lado da portinha lá de vidro. E agradecer especialmente porque aqui estão homens e mulheres que ajudam a me cuidar. Certo? Portanto, não é uma coisa demagógica da minha parte imaginar que a minha família, as pessoas com quem eu tenho contato ou não conheço, são ajudadas no cotidiano, nos vários lugares onde nós estamos. Por isso, é absolutamente honroso para mim, nessa tarde, aqui estar na Universidade de São Paulo, dentro do CEPAM. Mas, acima de tudo, eu queria terminar lembrando uma coisa para explicitar o que é um dia como hoje. Afinal de contas, ele é um dia que serve esse dia todo para que a gente faça melhor aquilo que a gente acha que precisa fazer bem. E é interessante porque eu gosto muito de lembrar de um grande pensador, um grande homem do século XX, que foi professor também, chamado Albert Schweitzer.
Schweitzer, ele foi inclusive Prêmio Nobel da Paz em 1952, um homem que nasceu na Europa, até os 30 anos de idade ele era professor. E achou que era pouco ser professor para poder ajudar as coisas e decidiu fazer medicina também. E com 30 anos ele fez exame, entrou, formou-se aos 37 e foi embora para o Gabão, na África. No Gabão, ficou 50 anos no Gabão, meio século. Aliás, quando ele morreu, o corpo dele, Homero, está sepultado na Europa. Mas o coração está no Gabão. Porque o povo do Gabão pediu o coração dele para sepultar lá. O corpo inteiro está na Europa. Mas o coração foi sepultado no Gabão, onde ele dedicou meio século da vida dele, num lugar onde a miséria era imensa. Pois bem, Schweitzer tem uma frase que, para mim, ela honra quem atua na defesa civil de maneira sincera e competente. Ele dizia: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Olha só, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. O que não pode morrer? A esperança ativa, a capacidade de se juntar, de fazer, de procurar. É proibido resmungar. Por isso, quero me despedir. Estarei ali ao fundo. Um dia eu estava dentro, acho que da escola de oficiais da PM, e me despedi desse modo. Até fui cumprimentar, me assustei. Aliás, assustei um pouco os que estavam na primeira fila, não quero fazê-lo hoje, mas eu quero me despedir do modo como se despede os árabes. Eu sou casado com um árabe, com uma mulher árabe, né? Mas podia ser com um homem árabe, né? Mas é com uma mulher árabe. E os árabes se despedem, Barbosa, fala assim, ó: vida longa e morte rápida. Olha que coisa inteligente. Vida longa e morte rápida. Isto é, viva bastante. Mas quando for a tua hora, se for a tua hora, que seja de imediato. Por isso, vida longa e morte rápida. Obrigado. Obrigado.